Funções elementares. Ok? E semana passada, recapitulando, gravando, já. A gente recapitulando, a gente viu que era conjunto, elementos de conjunto. A gente viu também o que era operações de conjunto, operações conjuntas. A gente viu sobre conjuntos. Ok? E tem uma parte da aula passada que não ficou gravada. Eu vou dar um passo anterior e depois construir os números reais. A gente vai ver agora. Vamos começar com uma pergunta. Né? Se, vamos começar primeiro com uma observação. A gente vai continuar com conjuntos finitos. Quer dizer, em particular, a gente vai a quantidade de subconjuntos que o conjunto finito tem. É 2 elevado à quantidade de elementos. Em geral, quando a gente está trabalhando com conjuntos finitos, entendeu? A gente usa essa hashtagzinha aqui, que vocês conhecem como hashtag, que é o jogo da velha. A, a gente denota, é a notação para o número de elementos de um conjunto finito. Valeu. Beleza? Tem livro que usa anotação N, eu vou usar essa porque ela é mais. Ela pode ser utilizada também. Ela é também utilizada para conjuntos finitos, que a gente vai ver, não sei se hoje, na próxima parte. Mas. Aí a pergunta uma pergunta simples é o seguinte: se A tem N elementos e B tem M elementos, então como calculamos o número de elementos de A união B? Ok? Aí isso é o que a gente chama de princípio. Que em combinatório a gente chama de princípio de inclusão traço exclusão. Beleza? Aí fala o seguinte, pessoal. O que é princípio de exclusão a grosso modo, né? Ah, basicamente, se eu quero contar uma coisa, eu conto tudo, saio somando tudo e depois tiro o que eu estou contando várias vezes. Beleza? Que é o que a gente chama. Por exemplo, a gente vai usar o diagrama de Venn para fazer isso. Então, a gente tem o conjunto A aqui e o conjunto B aqui.
Em geral, a gente tem as interseções. Uma interseção aqui, que é o A interseção B. Como a gente vai fazer? Para calcular o número de elementos de A união B. Vai fazer contar tudo de A, somar tudo de B e tirar o que eu estou somando duas vezes. O que eu estou somando duas vezes, o número de elementos da interseção. Que está aqui. Eu somo quando está com A e eu somo quando está com B. Então, se eu tiro o conteúdo duas vezes, então só preciso. Eu tenho que tirar ele uma vez. Só para deixar uma vez. Ok? Isso aqui como faz? Agora, beleza, se a gente tem A, B e C. Como a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Desenha o diagrama de V, de vem. Desenha o diagrama de vem. Desenha ele maior aqui. Desenho A, desenho B e desenho C. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. Aí aqui eu tenho A interseção B. Aqui A interseção C. Aqui B interseção C. E aqui esse meio eu tenho A interseção B, interseção C. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar. Para calcular o número de elementos de A união B, união C. Eu vou somar tudo. Somar os de A. Somar os de B. E somar os de C. Somar o número de elementos de C. Beleza? Eu vou contar agora que eu estou contando duas vezes. Eu tenho que tirar uma vez, porque eu só quero deixar uma. Eu estou contando duas vezes a interseção B. Eu estou contando duas vezes a interseção B. E estou contando duas vezes a B interseção C. Então é A interseção B menos A interseção C. Assim. B interseção C. Aí agora a gente tem que olhar para o A interseção B interseção C. O A interseção B interseção C eu somei três vezes. Eu somei quando eu somei três vezes, que é quando com A, com B e com C. Só que quando eu tiro a interseção B, a interseção C e B interseção C, eu também tiro ele três vezes. Então, quando eu faço a operação aqui, não está aparecendo ninguém da interseção B e interseção C. Então, eu tenho que colocar ele novamente. Então, vai somar o elemento da interseção B e interseção C. Beleza? Então, exercício. É, deixa eu mudar. Qualquer dúvida, vocês levantam a mão, vem no microfone e perguntar se é nisso que se baseia o princípio da exclusão. É exatamente nisso, porque é, é você somar tudo, é você pensar de uma maneira mais organizada. Você soma tudo e tira o que você está somando duas vezes. Aí se eu soma duas vezes, que eu somo duas vezes, tiro todos eles e faço com que algum cara que era para estar desapareça,
Então soma esse cara novamente. Beleza? Então, o exercício se A1, A2, AN são conjuntos finitos, calcule eu quero que você generalize. Então, vai ser um exercício. Vou pedir para os todos fazendo a lista. Beleza? Então, basicamente, com o infinito, a gente tem essas propriedades assim. É, por exemplo, se A e B são disjuntos, ou seja, a interseção deles é vazia, a gente tem o número de elementos de A união B é somar os dois. É somar o número de elementos dos dois. Por isso que muito problema de Olimpíada, você particiona, você separa em casos disjuntos e depois soma tudo. É usar essa propriedade. Quando você tem não, com construção de juntos, basicamente. E isso aqui serve para elementos também, né? Se A N são disjuntos, então é você somar. Ô Gabriel, pode falar. O que significa esse símbolo depois do calcule? É, esse símbolo aqui é o Esse, seguinte. Aqui é união geral, entendeu? É porque é o seguinte, né? Em vez de eu fazer A1 união A2 união AN, eu posso escrever da seguinte maneira: união indo de 1 até N e aí. Beleza? Também isso o aqui aí significa o quê? é a união de tudo. A gente tá falando disso aqui, Ah, entendi. isso aqui é o número de elementos. É o sustenido. Ou seja, que eu estou pedindo o número de elementos de A1, união A2, união com a N. Entendeu? Só a parte do aí, mas acho que dá. Tipo, esse O i sustentamento quer dizer que é genérico, né? eu estou associando o conjunto ao número de elementos dele, entendeu? Entendi. Beleza. Então, vamos voltar ao final da aula passada, onde a gente fala de conjuntos numéricos. Alguma dúvida, pessoal? Vão perguntando aí, tenha vergonha não. Se deixarem, eu termino o curso no final do mês. Obrigado. Beleza. Então agora, pessoal, vai tentar entender, ou eu vou tentar convencer vocês
tanto, tanto quem está online quanto quem está aqui presencial na minha frente, tentar convencer vocês que a reta é o conjunto de números reais que a gente associa a reta, ele é maior que o conjunto de números racionais. E, tipo, nem todo número real vai ser racional, beleza? Então a gente vai fazer isso. A gente tentar entender como é que a gente enxerga um número real. Assim. Tentar entender que nem todo número racional é real. Ou seja, que mesmo sendo é, que mesmo sendo assim, quase, quase todo mundo da reta, quando você pega uma reta ser racional, mas nem todo mundo é. Beleza? Alguém falou alguma coisa? Beleza. O primeiro conjunto é o conjunto bonzinho da gente, que é os números naturais. E é o conjunto de números de 1, 2, 3, 4, e você usa para contar. Beleza? Pessoal, para mim zero não é natural, entendeu? Eu estudei pelo livro de Elon Lages Lima, que foi um matemático alagoano muito importante. E o Elon não usava que o zero era natural. Então, assim, como eu vim da escola do Elon, eu preservo essa tradição. Tem alguns números inteiros. É infinito tanto para a esquerda quanto para a direita. E nele está o zero. Beleza? Tem um conjunto de números racionais. São números da forma P sobre Q. Onde P e Q são inteiros. E Q é diferente de zero. Okay? Aí, só que o conjunto de números racionais é um pouco mais complexo, né? De falar. É, é o seguinte, né? Por exemplo, quando dois números racionais são iguais, por exemplo, P1 sobre Q1 é igual a P2 sobre Q2, ele satisfaz a regra de 3. É equivalente a dizer que P1 vezes Q2 é igual a P2 vezes Q1. Beleza? Então essa é a noção de igualdade. Sempre que vale a regra de 3, os números racionais são iguais. E a proporcionalidade, quando eles são proporcionais. É, beleza. Além disso, é, dado o número racional, P sobre Q, racional, beleza? O que acontece? É, existe, ele pode ser, ele tem uma versão irredutível. O que é ser redutível, né? Redutível quer dizer o seguinte, pessoal, que por exemplo, você pega o número 6 sobre 9. Isso é a mesma coisa que 2 terços. Só que em geral eu consigo chegar no 2 terços, não necessariamente eu tenho que sair multiplicando. É só eu perceber que quando eu dividir 6 por 2, 6 por 3 dá 2, e 9 por 3 dá 3. Beleza? Ou seja, quando eu divido aqui por 3 e esse aqui por 3, vai dar 2 terços. Então, ter uma versão irredutível quer dizer que eu não posso fazer isso, é reduzir mais. Tranquilo? E o que garante a existência disso é que é o princípio de indução finita, que é equivalente ao princípio de boa ordenação.
O princípio de ordenação diz que sempre que você pegar um conjunto A que seja subconjunto dos naturais, ele sempre vai ter um elemento mínimo. Ok? Então, se eu pegar, sei lá, pega todas as frações que são proporcionais. Uma fração que pega todo mundo que é proporcional a ela, ou seja, todo mundo que é igual a ela. Então, se eu pego isso, eu pego P sobre Q, eu só preciso P mais Q, e vamos considerar só as positivas, assim, P e Q positivos, para facilitar. Sempre que eu pegar P mais Q, então eu vou ter um subconjunto. Então, esse P mais Q vai ser um número natural. Então, se eu pegar todas as frações e associar P mais Q, então eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter um subconjunto dos números naturais. Se eu tenho um subconjunto dos números naturais, então eu tenho um valor, existe uma fração dessa cuja soma é mínima. Essa vai ser a minha fração redutível. Beleza? Então, assim, o conjunto das frações dos números racionais é interessante, porque sempre vai ter uma coisa redutível. E uma coisa que é equivalente a isso, ela vai ser redutível quando o MDC de P e Q for 1. Ou seja, por exemplo, 2 sobre 3, o MDC deles é 1. Eu não consigo dividir eles por qualquer número, por um número natural maior que 1. Então não tem como reduzir fração. Então essa é a propriedade muito interessante dos números racionais. Que é bem massa. Ok. Então, o que acontece? Porém, eu posso representar todos esses conjuntos como reto. Analisando conjuntos numéricos na reta. Então, eu tenho essa reta aqui. Vou pegar de verde aqui. Por exemplo, aqui eu marco 0. E eu marcar um número aqui e dizer que isso aqui é 1. Então, sempre que eu andar essa medida para a direita e para a esquerda, eu estou ou aumentando mais 1 ou diminuindo 1. Mas é 2, 3. Aí para aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Para a esquerda e para a direita, então faz. Então, beleza. E eu consigo colocar números racionais aqui? Consegue. Pessoal, silenciar aí porque eu fico fechado. Por exemplo, se eu quiser fazer um número 1 sobre n, por exemplo. 1 sobre n, é, simplesmente é dividir o intervalo aqui 0, 1, n pedaços iguais. Então eu vou ter 1 sobre n aqui. Aí o que seria, por exemplo, m sobre n? É aumentar, pegar esse 1 sobre n e contar e andar esse 1 sobre n para a direita m vezes. Então a gente já viu aqui que a gente consegue botar os números naturais, os inteiros e os racionais numa reta. A pergunta é: todo ponto dessa reta vai ser um número racional? Beleza? A resposta é não. E o que não for racional vai ser chamado de irracional. E o racional com irracional é o que a gente chama de números reais. E é uma associação com a reta. Que é o único corpo que a gente chama de único corpo. Ou seja, a gente pode somar, subtrair, dividir quando não é por zero. Todo número n eu consigo associar x. Eu consigo associar 1 sobre x. Então, ainda mais ele é completo, né? Por exemplo, uma propriedade
Eu vou explicar o que é completo daqui para frente, um detalhe. Então a gente chama. É o que vem da Grécia Antiga, essa questão do completude. Então bora lá. Vamos começar mostrando que tem um. Se tem um que não é formado por fração, então esse conjunto assim não é vazio, né? Porque para mostrar que um conjunto não é vazio é você mostrar que ele não tem tem pelo menos um elemento. Então, como construir o raiz de 2 aqui? Vamos ao teorema de Pitágoras. Eu ando um para cá, passo um perpendicular para cá, um e um. Pelo teorema de Pitágoras, isso aqui vai medir raiz de 2. Aí o que eu vou fazer? Pego uma régua com compasso, fixo aqui o ponto inicial dela aqui, e para ponto lápis aqui gira. E aqui a gente vai ter o que? O raiz de 2. Beleza? Então é. Então, a gente consegue fazer o raiz de 2 na reta, só que fica faltando. Eu quero mostrar que ele não é uma fração. Então a gente vai fazer o que? Por redução absurda. Beleza? E se vamos lá, se ela é uma fração, toda fração ela tem a forma irredutível dela. Então vamos supor que raiz de 2 é uma fração redutível. Com MDC e MN eleva tudo ao quadrado. Então você vai ter que 2 é igual a m ao quadrado sobre o quadrado. Então você tem 2n ao quadrado igual a m ao quadrado. Então n ao quadrado é m. Aí n é um número natural. E m ao quadrado sobre 2 vai ser igual a n ao quadrado. Então esse m ao quadrado sobre 2 ele tem que ser um número natural. Só que para 2 dividir o quadrado de um número, ele tem que dividir um número. 2 não consegue dividir 7 ao quadrado porque 2 divide 7, por exemplo. Então 2 divide m. Isso implica o quê? Que m é 2 vezes um m1. Aí vamos prosseguir. Concordo, concordo. Mas. Já falar de Jack Stripador? Jack Stripador? Não. A mais famosa dele é Vamos por Par. Então, n ao quadrado vai ser igual a 2m1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui é 4m1 ao quadrado sobre 2. Então, que vai ser igual a 2m1 ao quadrado. Então, em homenagem ao Kevin, eu vou popular e vou dizer que o n é par agora. N ao quadrado. Exercício. Faz um exercício para lista. Tudo que for meu assim. N ao quadrado vai ser 2m1 ao quadrado. Isso implica que n, o 2 divide n. Ou seja, o n é 1, 2n1. Mas se... Ou seja, a gente tem que o MDC de mn é 1, porém que isso aqui é o MDC de 2m1, 2n1. Ou seja, isso aqui é maior ou igual que 2, por exemplo. Ou seja, a gente teria que 1 é maior ou igual que 2. Isso. Dizem que isso aqui, o cara que falou isso aqui na Grécia, que provou, o cara foi morto. Isso aqui mudou a história da matemática. Nem todo mundo é racional. Nem todo mundo é racional. Beleza? Então, pessoal, esse buraco, esses buraquinhos que tem a reta que não são racionais, a gente chama de números reais. A gente chama de números racionais. E quando você juntar tudo, a gente tem números reais. Beleza? Então, a reta, que é a associação
todos esses números aqui, que pode ser marcado aqui, que você marca na reta, é o conjunto dos números reais. Beleza? É um R com traço, números reais. Ok? Então o que acontece? É interessante. Ele é, quando vocês estudarem assim, fizerem faculdade, vocês vão ver uma chamada análise na reta. Em geral, quem faz matemática, seja pura aplicada, faz no verão. Você vê que o número reais é o único corpo ordenado completo. Por que ordenado? Porque você pode comparar dois números. Né? Se A está à esquerda do B, eu digo que A é menor que B. Ele é um corpo porque a gente pode somar, subtrair, dividir quando não é zero. Todo número tem seu inverso. Quando ele é diferente de zero. Se eu tenho 3, eu tenho um terço. É uma propaganda interessante. E dentro dos inteiros não tem, por exemplo. Um terço não está nos inteiros. Ele é racional, mas ele não é inteiro. Além disso, ele é completo. Por quê? Sempre eu pego um número alfa, e eu pego qualquer fração n, sei lá. Então existe um m, tá o quê? O m vezes alfa é maior que n. Beleza? Isso quer dizer o quê? Se eu pegar um númerozinho alfa aqui e um número n aqui, eu pego aqui o zero e um númerozinho alfa, se eu for andando do alfa para frente, uma hora ele vai passar. M vezes alfa é maior que n. Beleza? É uma propriedade muito interessante. Tem um corpo chamado de corpo dos números. Esse é até o negócio agora. Depois eu lembro e falo. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é uma propriedade muito que a gente acha banal, mas que só existe dentro dos números reais. A outra pergunta que fica é o seguinte. Beleza, nem todo número é racional. Mas eu consigo ter intervalinhos aqui? Tem números racionais? Vocês já fizeram esse exercício? Casa dos pontos. Vocês lembram do exercício que é assim? Módulo de alfa menos P sobre Q menor que 1 sobre Q. Vocês lembram disso? E para todo racional alfa, existe infinitos P e Qs, tal que essa propriedade é válida. Só que vocês concordam que 1 sobre Q ao quadrado pode ficar tão pequeno quanto você queira? Sei lá, pega 1 sobre 1, sei lá, pega 0,00001. Eu consigo um número natural quando você eleva ao quadrado e divide e pega o inverso dele. Esse vai ser muito pequeno. Isso aqui, pessoal, prova algo muito interessante, que é o seguinte. Sempre que eu tiver um número real e eu pegar qualquer intervalinho dele aqui, vai ter um número racional por perto. Ou seja, os números racionais, como a gente não tem buracos, tem números racionais, ou qualquer pedacinho da reta que tem um número racional, ele é denso. A gente diz que ele é denso em R. Por quê? Porque qualquer intervalo que você pegar vai ter um número racional. Ou seja, a olho nu, os números racionais são invisíveis. Interessante. É muito interessante. Ficou claro aqui, tá muita viagem, tá muito óbvio. Não tá muito óbvio, é ruim, né? Porque a gente tá perguntando alguma coisa. Professor. E aí, Gabriel? O senhor vai mandar o PDF dessa aula lá no grupo? Não,
se não cair o computador, não cair, não acontecer nada extraordinário, sim. Beleza? Obrigado, obrigado. Mas assim, tem um monitor que ele lateca as aulas e sai o PDF mais bonitinho do que isso aqui. Então, vai dar certo. Professor, é outra coisa que eu também não sei. O senhor tem como mudar o estilo da letra da mesa de digitador, tirar a pressão pra ficar tudo igual, que é meio difícil pra ver os sinais e tal. A Qual? pressão. Eu acho que é porque assim, eu nunca peguei não nessa mesa digitalizadora. Aí talvez a culpa seja minha. Por exemplo, fica melhor pra você? Tem no Drive. O senhor baixou o Drive da mesa? Ah, não, nunca peguei essa mesa aqui. Já tá instalada, é só essa. Oi? Só peguei a mesa e instalei. É que no Drive da mesa tem a opção de deixar mais fino, mais grosso, Não, aqui eu a botei mais pressão. grossa agora. Eu botei a opção mais grossa. Gabriel. Eu acho que é a minha escrita também. Mas se for mais grosso, fica mais fácil de ler. Eu acho que eu tô pegando muito. A ponta muito alta. Vou pegar a ponta. Assim fica melhor, né? Ficou bem melhor. Beleza. Homenagem, eu vou fazer isso. Vendo o microfone, velho. Eu falei. Deixa preguiça, pô. Venha logo. Bora, 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 bora. Quem pode não entender, entendeu? Jackson tem uma pergunta, pessoal. Passa aí a pergunta, Jackson. Essa aqui, ó. Que é dado o número positivo alfa e um número natural n. Se eu sair, existe um m natural, tal que n vezes alfa é maior que n. Que basicamente é o seguinte. Pega um alfa bem pequenininho aqui, pertinho do zero. E pega um n lá longe. Se eu sair andando de alfa em alfa, eu passo do n. Andar de alfa em alfa é fazer n vezes alfa. Toma alfa mais alfa mais. Isso é meu banal, né? Tipo assim. Mas é muito interessante. Ele vai passar. Só que tem uns corpos rarefeitos assim. Por exemplo, uma coisa que é banal, mas que funciona, que é uma propriedade dos reais, é que, por exemplo, você tem dois intervalos. Por exemplo, se eu tiver dois intervalos e eles tiverem elementos em comum, eles podem ser distintos, né? Mas tipo, eles não são iguais aqui esse intervalo aqui da. Vou falar o que a gente vai falar. Eu vou pegar dois intervalinhos de reta aqui. Vou falar o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, eles têm interseção, mas eles não são iguais. Aí tem uns corpos não arquimedianos, que chama, que isso aqui é uma de propriedade arquimediana. É somar de alfa final e passar do n. Mas tem alguns. Os corpos dos números periódicos, por exemplo, que você usa muito em teoria dos números, tem problemas de Olimpíada, nos periódicos. E quando você tem interseção, os intervalos são iguais. Então é um corpo, é algo parecido com os reais, só que tem uma propriedade que ele é fatiado em pedaços disjuntos. É como se fosse um pedaço aqui e um pedaço ali. Porque os pedaços, se tocarem, eles têm que ser iguais. Então você tem que separar, é tudo separado. A reta é muito interessante. Números periódicos. Tem uma propriedade que sempre que você tem intervalo, que se eles se intersectarem, então eles têm que ser iguais. São corpos muito particulares. Mas tem aplicações em teoria dos números, por exemplo.
intervalos. Em geral, números reais tem intervalos. Que intervalo? Você pega a reta real. E pega um ponto A, ponto B. Um intervalo aberto A, vírgula B, são os números x reais, tais que A menor que x menor que B. Não, parênteses, não. Pode ser parênteses, pode ser, prefiro parênteses. Pode ser assim, ou em homenagem ao Kevin. Prefere. E o que é o AB, o que é um intervalo fechado? AB. Então x pertence a R. Tais que A menor ou igual. Aí existe um semi-aberto, né? Isso aqui é um intervalo aberto. Aqui vai ser um intervalo fechado. Aí tem os semi-abertos, que é isso aqui. X em R. Tais que A menor que X é menor ou igual que B. Isso aqui é um intervalo. E pode ser também do outro lado. Também é um semi. E aqui é um semi-aberto. Aí, pessoal, seguinte. Vamos começar a viagem. Daqui a pouco, 5 horas. Eu vou acabar o mais cedo. Oi? E 10 mais ou menos. Aí, Kevin, aí mandar uma ação pra sua família. Conversando muito. Conversando muito. Botar você no monitor daí. É, tema aberto. Então, pessoal. Aqui vocês percebem algo estranho. Tem algo estranho no mar. Olha, como a gente denotava conjuntos? A gente denotava assim, ou diagrama de Venn, ou a gente fazia A igual a 1, 2, 3. Aí agora eu denoto o intervalo com essa anotação aqui. Eu não uso nem diagrama de Venn e nem uso enumerando os elementos. Será que isso é só chatice ou tem algum motivo maior? Nada na matemática é por acaso. Então, para isso, a gente vai estudar um pouquinho de funções e tentar ver que o universo dos conjuntos infinitos é muito estranho. Esse fenômeno é muito interessante. Como já cantava Renato Russo, és o infinito nos dias mais mínimos. Então, a gente vai ver que existem infinitos maiores que outros. Né? E em geral a gente vê só em filme, etc. Beleza?
Então vamos estudar um pouquinho de funções. Tá claro, pessoal, a aula tá muito viajada. É porque esse assunto for muito só o basicão, ele é fácil. Né? O objetivo do NES é que vocês se desenvolvam e aprendam bem. Mas assim, lembrando que vai ter lista. Tá virando já uma lenda urbana essa lista, né? Eu nunca faço. Vai que pra amanhã ela chega. Mas. Beleza. Beleza, pessoal. 10 minutinhos de descanso. Depois volta. 4h30 a gente volta. Pode. Uns probleminhas de tempo aí. Beleza? Pessoal, antes de a gente começar novamente, deu um problema aqui no computador naquela hora. Aí bota o nome completo de vocês de novo. E aí a gente faz a chamada, tá bom? Pra ter controle, porque é importante esse controle. Aí quando você terminar isso, a gente começa. Vamos aí colocando nome, pessoal. Boa. Então, pessoal, agora você botar o nome, a gente vai ver um pouco o conceito de função. E depois a gente vai ver algumas coisas sobre. Vai dar uma introdução agora o que é função, para ordenado, algumas propriedades. E ver bem o que acontece. Bora lá. Pronto. Bora continuar. Vamos estudar funções. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Silêncio. Aí tem que estudar primeiro o que é um par ordenado. Beleza? Quando você tem A e B conjuntos, e eu pego o elemento de x em A e y em B,
eu digo que parênteses x, vírgula y é o que chamamos de par ordenado. Par ordenado. Alô, quem tá falando? E aí, Jennifer? Pois é, pessoal, meu áudio não estava ligado. Recapitulando, para a gente falar de funções, a gente tem que falar de par ordenado. Aí você pega A e B conjuntos, sempre que você x está em A, y está em B, eu escrevo parênteses x, vírgula, y, parênteses, é o que chama de par ordenado, tá bom? E agora, estão ouvindo? Boa. Obrigado, Jennifer. É o que chamamos de par ordenado. Tranquilo? Então, pessoal, é, em geral, a gente pode fazer uma representação gráfica. Que é o seguinte, suponha que o conjunto A, essa reta aqui, e o conjunto B é uma reta aqui. Então, se eu tenho o x aqui e o y aqui, x, isso, x, y pode ser denotado assim. Beleza? E vem lá, vamos supor que a gente pega. É, já se a gente sabe ordenado, a gente consegue falar de produto cartesiano. Ok? E é o seguinte: sempre que eu tenho os conjuntos A e B, eu denoto por A vezes B o conjunto A dos pares ordenados Azinho e Bzinho, A e B, onde A pertence a A e B pertence a B. A minúsculo pertence a A minúsculo e B minúsculo pertence a B minúsculo. Aí B minúsculo pertence a B maiúsculo. Beleza? Isso a gente chama de produto cartesiano. E aí a gente tem o que a gente chama de primeira coisa que a gente tem é o que chama de princípio multiplicativo. Alguém abre aí a porta? Que é o seguinte: se A tem M elementos e B tem N elementos, então você tem que o número de elementos de A por B é M vezes N. Isso na combinatória chama de princípio multiplicativo. Ok? É,
Aí, por exemplo, como a gente denota, por exemplo, A ao quadrado, a gente pode denotar como sendo A por A. Vamos focar, pessoal? Tá, vamos parar. A ao quadrado é o A por A. Em geral é a N. Por exemplo, a gente tem A, B e C. Vai ser os conjuntos A, vírgula B, vírgula C. Onde A pertence a A, B pertence a B, C pertence a C. Beleza? Em geral, se você tem N conjuntos, A, cartesiano N, é A1zinho, A2zinho, onde A1 pertence a 1 e a Nzinho pertence a N. Beleza? E em particular, a gente consegue provar que se o número de elementos de A1 for N1 e A2 ou N2 de AN, chamar de M aqui, então M1, M2 e de AN for MN, você tem o número de elementos do produto cartesiano desses N caras é M1 vezes M2 vezes MN. Beleza? Isso aqui é o que chama de princípio multiplicativo, né? De uma maneira mais exata. Beleza? Então, já que a gente sabe a noção de pau ordenado e tudo, etc., é, agora consegue falar de função. É uma função A e B. A gente F e é uma. A gente vai pegar todo elemento de A e associar com F de X. De que maneira? Cada X é associado a um único elemento de. A representação como diagrama de Venn. Quando eu falo cada, quer dizer que todo mundo é associado. Eu faço o seguinte: eu tenho
pegar esse cara aqui e associar um FD. Esse associar. E assim for. Com isso eu monto uma função, na verdade, pode ser vista nada mais como um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Beleza? Uma função pode ser vista produto cartesiano. É um pouco confuso, mas, por exemplo, vamos pegar exemplos. Pega o conjunto A. Uma função A em B pode ser vista como sendo. Eu vou pegar cada elemento de A e associar um F de A. Por exemplo, o F de 1 posso definir o F de 9, o F de 4. Lembrando que não posso deixar de associar ninguém a um de B. Porém, eu posso repetir, pegar dois caras de A e associar um único elemento de B. E não necessariamente todo elemento de B tem que ter algum cara de associado a ele. Existe o que a gente chama de gráfico de F. É o conjunto. É o produto cartesiano. Então a função é você fazer associações. Existe a função. Por exemplo, pode pegar qualquer pessoa e associar qualquer. E associar a sua altura. Mas, por exemplo, uma pessoa não tem duas alturas. É isso que deixa a função bem definida. É todo cara do que eu estou pegando, estou associando a um único cara do outro elemento, do conjunto. Deixa a nossa. Por exemplo, F e A em B. Aí chama A de a B de. Também existe o que a gente chama de imagem. A gente chama de F de X. Pega todas as pessoas e pega todas as alturas.
Então, na aula de funções lineares você faz comentário. Não. Então, a imagem dela é o outro lado. Também, se você tem B, um subconjunto de A, eu chamo de F de B como sendo conjunto F de X, onde X está em B. Ou seja, é a imagem do subconjunto. E, de outra maneira, se o B for A, o F de A é a imagem dele. É coincide com a imagem de F. Beleza? Também o que a gente chama de imagem inversa. Beleza? O que é a imagem inversa? Você vai pegar um B, pegar pegar né? Não F de X. E a imagem inversa, eu pego para Z subconjunto de B, eu defino como sendo F a menos 1 de Z, como sendo o X pertence a SQ e X. Vamos fazer gráfico. Por exemplo, se eu pego o que é a imagem de um subconjunto, eu tenho aqui o A, e aqui eu tenho o conjunto X. Na função F, eu tenho a imagem dele que vai se representar por F de X. A imagem de um subconjunto de A. Além disso, pessoal, eu tenho o A aqui. Eu tenho aqui o B. Eu tenho um Z aqui dentro, um subconjunto Z. O F a menos 1 de... Entendeu? Ou seja, o F a menos 1 de Z são os caras tal que quando você intera cai em Z. Tranquilo? Tipos de funções. Ela é sobrejetiva, se o F de A for igual a B. Ou seja, todo cara do contradomínio tem alguém, ele tem alguém associado a ele. Ela é injetiva, se F de X ou F de Y implica X igual a Y. Ou seja, ela é injetiva quando eu pegar dois carinhas aqui, X e Y, o conjunto A. Eles são distintos, então eles levam escala distinta. E ela é objetiva se é injetiva e sobrejetiva. Ou seja, o gráfico dela, assim como o diagrama de Venn, é algo bonitinho. Dado um cara, só tem um cara que é associado aqui. Ou seja, você consegue fazer match de casais, por exemplo. Consegue casar um com um. Isso aqui é a função de inversão.
se ela é objetiva, a gente consegue definir função inversa. O que é a função inversa? F a menos 1 vai de B em A, onde o F de Y, F a menos 1 de Y é igual a X, onde esse X, onde X é tal que F de X. Por que a gente consegue definir isso? Olha para esse gráfico aqui, ó, da abjeção. Dado um cara aqui, eu consigo associar todo mundo aqui. A um cara aqui. A somente um cara aqui. A um cara aqui. Além disso, dois caras distintos, levando números distintos. Aí isso faz ela ser injetiva. Então, por exemplo, e ela ser objetiva quer dizer que todo mundo aqui desse lado direito vai ter alguém associado a ele do lado esquerdo. E o que a gente precisa para ter função? Precisa que todo mundo desse lado direito aqui esteja associado ao lado esquerdo. Beleza? E não pode ter um cara daqui associado com dois caras daqui. Então isso faz garantir que a gente tenha a função inversa. Vamos pegar agora por exemplo, se no de elemento de A for M e no de elemento de B for N, quantas funções existem? De A para B. Beleza? Aí é princípio multiplicativo. Para cada elemento de A, eu gosto sempre de fazer tracinhos em combinatórias. Para cada tracinho de A, eu tenho N. 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 Como escolher um não influencia no outro, então pelo princípio multiplicativo a gente tem N elevado a N. Funções. Beleza. E é interessante que, tipo, assim, conjuntos finitos, funções, tem muito a ver com combinatória. Por exemplo, uma das técnicas que vocês usam muito em Olimpíada de combinatória é você fazer objeções, né? É você pegar quer fazer uma contagem, compara ela com o outro e vê, e faz uma objeção, de forma a ver que a esse conjunto que você tem uma objeção com o outro é mais fácil de contar, então isso facilita muito a sua conta. Então, isso é... Aí, por exemplo, um outro aí uma pergunta que fica, qual condição devemos colocar em NM, em M e N, para que exista uma injeção, uma F de A em B injetiva. Aí, pensando nisso, a gente tem o princípio da casa dos pontos.
diz o seguinte: se M for maior que N, o número de elementos do domínio for maior que o número de elementos contra o domínio, então não existe F de A em B objetivo. Então, assim, tudo de combinatória, pessoal, a gente pode tentar ver como sendo. A gente consegue formalizar usando a notação de conjunto de funções. Conjunto finito de funções. Beleza? Ou seja, se tiver mais elementos no contradomínio do que no domínio, eu não consigo função injetiva. Por quê? Você para ser injetiva, eu começo com um aqui. Eu tenho que associar um aqui. Aí eu vou fazer a associação. Só que como M é maior que N, vai ter um momento que todo mundo do lado do contradomínio vai ter um cara associado e vai sobrar carinha do lado esquerdo. Como uma função você tem que associar alguém do lado esquerdo para o lado direito, você vai ter que associar alguém que já tem alguém associado a ele. Então ela não pode ser repetível. Isso é o que precisa da casa dos pombos. De uma maneira bonita, de uma maneira elegante assim. Fugindo daquela coisa, se você tiver mais casa do que pombo, vai ter os pombos numa casa. E para ter objeção, a gente tem que ter M igual a M. Porque para existir uma sobrejeção, pessoal, para ter que existir uma sobrejeção, o número do lado esquerdo tem que ser maior do que o lado direito. Ou seja, para ter uma injeção, uma sobrejeção, então tem que ser iguais. Beleza? Não pode nem ter ninguém faltando do lado direito, nem ninguém faltando do lado esquerdo. Beleza? Aí vamos lá. Que dá isso? Aí, por exemplo, quantas injeções existem? Como é igual a N, eu vou supor assim, sem perder generalidade, que o B é igual a. Assim, só para ficar mais claro. F e A em A. Se é carnado de A ou N. Aí você começa. O primeiro cara tem N possibilidades, o segundo N menos 1. Aí o outro 3. Aí o outro 2. E o outro 1. Aí princípio multiplicativo N fatorial. Você tem N fatorial objeções. Só que aqui está conjuntos finitos. O que a gente precisa, o que fica faltando conjunto finito. Por exemplo, a gente vê que tem um R, tem um número reais, tem números racionais. E tem os números naturais, por exemplo. Aí a pergunta é, como se compara conjuntos infinitos? Beleza? Esse negócio de enumerar um por um não é vantajoso, porque a gente vai ver. Pessoal, está acabando aqui, bora continuar. Já tá. Então, pessoal, a gente dizer que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, ou seja, tem o mesmo número de elementos. Se existe, dois conjuntos A e B têm a mesma cardinalidade, se existe bijeção F e A. Aí a gente vai ver que tem tantos números naturais na próxima aula, só para deixar mesmo. Aí vai ver tem tantos números naturais quanto racionais. Só que existem muitos mais racionais do que naturais. Ou seja,
o, o conjunto dos números racionais, ele pode ser comparado com os números naturais, ele é denso na reta, só que tem mais números reais do que racionais. Ou seja, no mundo infinito, o número de elementos é algo mais bizarro. Aí, e a gente vai tentar ver na próxima aula uma hipótese lá, e se for verdade, você consegue construir o Homem de Ferro. Que é uma, é algo que acho que é indefinido na matemática, se não me engano, vou pesquisar mais a fundo. E se for verdade, diz que a gente pode construir computadores de capacidade limitada. Aí, por exemplo, a gente pode construir, por exemplo, um Jarvis, já vi. Só que, tipo, é um problema assim que não. Porque vamos lá, o que dizia Kurt Gödel, né? Que é o teorema da incompletude. Ele dizia que qualquer teoria matemática que você fizer vai ter problemas que você não consegue nem responder que sim, nem que não. Entendeu? A gente na próxima aula vai ver conjunto infinito e começar a função linear. É isso, pessoal. Valeu. Quem não colocou o nome na lista? Vão colocando. Lista de presença, bota aí no chat. Quem não botou? Qualquer um. Para aí também. Para aí. Bota aí rapidão. Eu jogo. Aqui é. Essa caneta aqui.